Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo desse vestidinho aqui. Esse vestidinho, pessoal, ele serve para um bebezinho de 3 meses. Dependendo do bebê, vai servir até 6 meses. Aí, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês o detalhezinho aqui de cima da alcinha. Esse detalhezinho aqui, pessoal, que é de abotoar. Ó, botãozinho, tem a florzinha, né? Então, fica, ó, os dois desabotoa e fica mais fácil pra vestir o bebê, ó. Tem essa parte aqui de trás também que ela estica, ó, então não precisa deixar a abertura, porque tem esse ponto aqui, ó, que parece tricô, que ele estica. Aqui a parte de trás. E a parte da frente com esse detalhezinho aqui dos squares de coração. Vou medir aqui pra vocês quantos centímetros que tá medindo aqui. O comprimento dele desde a alça até aqui a saia. Ó, então, daqui da pontinha da alça até a saia, medindo 37 centímetros. Mas aí, se vocês quiserem mais comprido, dá pra vocês aumentarem, é só fazer mais carreiras aqui, é bem facinho de aumentar. Aí, pessoal, pra gente fazer esse vestidinho, nós vamos precisar de um novelo dessa linha aqui. A tex dela é 295, a cor chiclete 3131. Aí, vai pegar um novelo da linha rosa e um pouquinho da linha branca. A tex também é a mesma. Eu tinha uma sobrinha de linha branca aqui, da tex 295, ó, pra fazer os squares. E nós vamos precisar de agulha de costurar. A agulha utilizada foi a 1,75, mas vocês podem fazer até com a número 2 também. Aí, o pontinho fica até maior, mais folgadinho. E a gente vai precisar também de um pazinho de botões, ó. Esse botãozinho aqui que tem essa partezinha assim, ó, que é pra caber quando abotoar, ó, porque tem a flor e tem essa pontinha da coisinha aqui, é mais grossinha e o botão tem que ser ressaltadinho. E, então é isso, pessoal. Vamos fazer comigo esse vestidinho? Antes de começar, quero pedir a vocês, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, deixe o like de vocês para ajudar aqui o canal, deixe comentários também, dúvidas, podem deixar que sempre que eu puder eu vou responder. E vamos agora para o passo a passo aqui desse vestidinho, pessoal. Pessoal, para começar o nosso vestidinho, eu já tenho pronto os meus squares e já até grudei aqui, né? Juntei um no outro e deixei um aqui para me mostrar para vocês como que a gente vai unir um no outro. Eu fiz 5 squares. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo desse square aqui, pessoal. Lá eu mostrei com a linha da tex diferente, mas vocês podem fazer com a linha da tex que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é essa tex aqui 295. Quando vocês forem fazer lá, vocês usem essa linha, que é a linha que eu tô fazendo aqui o vestido, né? E a linha branca com a tex do mesmo. E a agulha que vocês vão utilizar pra fazer vai ser a 1,75 até a 2, se vocês preferirem. Aí, pessoal, vocês sigam lá com a mesma quantidade de pontos, o passo a passo que tiver lá, pessoal, do mesmo jeito que tá o passo a passo lá, vocês sigam, só que com a linha aqui da tex que eu mostrei pra vocês e a agulha com a numeração que eu mostrei aqui pra vocês. Depois de pronto, aqui, os squares, aí a gente vai unir um em cada um, os squares. Então, nós vamos, ó, já uni esses 4. Pra unir, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui tem 2 correntinhas, né, no cantinho, então, eu vou pegar na alcinha de
trás aqui dessa correntinha, ó, da correntinha que tá desse lado, com a correntinha do outro cantinho que tá aqui desse lado. Vou pegar, ó, inserir minha agulha aqui, assim. Se vocês não quiserem, unir desse jeito aqui, pessoal, vocês podem unir do jeito que vocês estão acostumados, do jeito que vocês acham melhor. Aí, eu pego aqui a linha, ó. Pego aqui a linha e passo aqui nessas duas alcinhas que eu inseri a agulha. Aí, a gente vem no próximo pontinho, pegando na alcinha de dentro, com o próximo pontinho aqui, ó. Só na alcinha de dentro. Aí, pega a linha e passa aqui, ó, tudo junto. Desse jeitinho aqui. Vem no próximo, pegando aqui nessa alcinha com a alcinha do próximo ponto, desse jeitinho. Aí, já passa aqui tudo de uma vez. No outro, a mesma coisa. Pega aqui, vem aqui no próximo pontinho, ó. Sem pular nenhum pontinho, em todos os pontos, nós vamos fazer desse jeitinho aqui. Como os squares têm a mesma quantidade de pontos, então, vai dar certinho aqui a união dos pontos, um ponto com o outro pontinho, ó. E vai ficando desse jeitinho aqui, pessoal, igualzinho esses aqui, ó, que eu já uni. E aí, a gente vai fazer até chegar na primeira correntinha, ó, que tem aqui do cantinho, que tem duas correntinhas. Então, a gente faz na primeira correntinha aqui e na primeira correntinha desse outro cantinho. Vai fazendo desse jeitinho até chegar ali na pontinha. Vou fazer aqui o meu, pessoal, e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui, uni, né, os dois squares, aí vocês vão unir os outros do mesmo jeitinho que a gente uniu esse aqui. Agora, eu pego aqui, ó, corto a linha e vou colocar aqui a minha agulha de costurar pra mim fazer o acabamento aqui. Coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui, ó, nos dois pontinhos aonde eu fiz, ó, nas alcinhas dos pontinhos aonde eu fiz meu último ponto. Ó, desse jeitinho aqui, passo minha agulha aqui pra trás, ó. Agora, vou vir aqui, vou passar ela aqui, ó, entre os pontinhos, sem passar a agulha lá do outro lado, ó, só nas alcinhas aqui de trás do ponto. Não puxo muito, que é pra não franzir aqui. Aí, aqui eu faço um nozinho. Ó, fiz um nozinho. Nessas outras alcinhas aqui do ponto, vou fazer outro nozinho. Esse aqui é o meu jeito de arrematar aqui, pessoal, mas vocês podem fazer do jeito que vocês sabem, do jeito que vocês acharem melhor. Quem já é acostumado a fazer de outro jeito, ó. Fiz outro nozinho. Essa ponta eu posso deixar ela aqui e esconder aqui quando eu vim com a minha carreira aqui, né? Minha outra carreira de fazer o acabamento, ou eu posso esconder ela aqui entre os pontos, as alcinhas aqui dos pontos, ó. Escondi aqui, agora eu corto essa pontinha. Aí, eu cortei aqui a pontinha, pessoal, e já coloquei a agulha aqui na outra pontinha de linha. Aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu arrematei essa pontinha, a outra pontinha, eu vou arrematar essa, ó. Vou passar aqui entre os pontos, não puxo muito pra não franzir. Aqui, vou fazer um nozinho aqui. Igual eu fiz lá do outro lado, com a outra pontinha da linha. Ó. Aperto, vou fazer outro nozinho aqui, nessa outra aqui.
Se vocês quiserem fazer mais de 2 nozinhos também, pra vocês quiserem fazer mais nozinhos também, ó, só fazer nesse outro aqui. E agora é só esconder aqui entre os pontos essa pontinha de linha. Agora é só cortar aqui a ponta. Aí, aqui, pessoal, eu já uni aqui, né, os squares. Aí, vocês vão unir os outros igualzinho a gente uniu esse aqui. Aí, depois de unir aqui os squares, vou medir aqui com vocês. Tá medindo aqui, ó, 29 centímetros, né, nosso square. Nossos squares deu um comprimento de 29 centímetros. A circunferência do busto, do tamanho do vestidinho que eu tô fazendo aqui, pessoal, que é de 3 meses, dependendo do bebê, vai servir até 6 meses, é de 45 centímetros. Então, aqui já tá dando 28. Nós vamos fazer mais 16 centímetros, aqui, desculpem, aqui tá dando 29 centímetros, né? Então, nós vamos fazer mais 16 centímetros, que é para dar a circunferência de 45 centímetros, que é a circunferência do busto aqui, né? De um bebê de 3 meses até 6 meses, dependendo do bebê. Então, agora, a gente vai fazer a parte de trás. Se vocês quiserem fazer ele todo, a circunferência toda em square, pode fazer. Mas aí, vocês deixam a aberturinha para colocar botão. No meu, não vou deixar a aberturinha para colocar botão, porque eu vou fazer aqui na parte de trás o ponto elástico, aquele ponto que estica. Então, não tem necessidade de deixar a abertura, que é o ponto baixíssimo, né, que ele estica. Então, não vou deixar lugar para botão, porque ele já entra com facilidade. Então, a gente vai vir aqui, ó, tem a primeira correntinha aqui e tem a segunda, né, a segunda correntinha aqui. Vou pegar aqui na alcinha da minha segunda correntinha, que tem aqui, e vou amarrar aqui a minha linha. Amarrei aqui a linha, pessoal, aí a gente vai no mesma alcinha do ponto que a gente amarrou a linha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí, é só seguir aqui nas alcinhas dos pontos. Deixa eu ver aqui se eu não tô pegando. Tá certo, aqui vem o pontinho aqui, ó, o primeiro pontinho. A gente vai trabalhar pegando nas alcinhas de trás do ponto e vamos fazendo aqui pontos baixíssimos. Quem tem o ponto apertado, fazer esse pontinho aqui mais folgadinho, porque quanto mais ele tá folgadinho, mais ele estica. Fica igual tricô, pessoal. O tricô estica, né? Então, esse ponto aqui fica igual tricô, ele estica, então, dá pra vestir com facilidade o bebê. Ó, vamos colocar um ponto baixíssimo em cada pontinho aqui, sempre fazer pegando só na alcinha de trás do ponto. Nosso último ponto vai ser na correntinha aqui, que a gente faz 2 no cantinho, então, na primeira correntinha que tem aqui, nós vamos fazer o nosso último pontinho. Quem tem prática, pessoal, esse ponto aqui, por ele ser ponto baixíssimo, às vezes vocês podem achar que ele demora a crescer, mas ele não demora, porque ele é muito rápido de fazer. Você só vai pegando e puxando, rapidinho, quando vocês verem, já chegou o tamanho. Finalizei aqui a primeira carreira, né? Sempre que eu for começar uma carreira, eu faço essa corrente aqui bem folgadinha. Ó, não faço ela apertada, eu faço ela bem folgadinha. Aí, a gente faz a corrente folgada. Vamos pegar um marcador. Eu marco com a pontinha de linha, porque pra mim é melhor, porque eu coloco as 2 pontinhas, ó. A gente tem que colocar as 2 pontinhas pro outro lado, assim. Insiro minha agulha aqui novamente, viro. Aí, nós vamos pular essa correntinha que a gente fez, pular o primeiro ponto. Sempre vamos começar a partir do segundo pontinho e sempre pegando aqui na alcinha de trás do ponto. E já vamos
fazer aqui nossos pontos baixíssimos. Não tem aumentos, pessoal, nem tem diminuições, é ponto sobre ponto, ó. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixíssimo. As carreiras são todas iguais, ó. Sigo aqui, colocando um ponto baixíssimo. Meu último ponto vai ser naquela correntinha que eu fiz para iniciar aqui a carreira. Então, faço aqui meu último ponto. Agora, faço uma correntinha folgadinha para me iniciar a próxima carreira. Vou colocar aqui o marcador aqui nessa correntinha. Ó, pego aqui, coloco o marcador. A gente coloca esse marcador, pessoal, porque o nosso último ponto tem que ser aqui nessa alcinha da correntinha que a gente tá marcando. Se a gente não colocar ponto nessa correntinha aqui, o trabalho vai diminuindo. Aqui, as carreiras, os pontos vão diminuindo e vai ficar torto. Então, para não ficar torto, a gente tem que fazer o nosso último ponto sempre nessa alcinha aqui que a gente tá marcando. E sempre começar a carreira pulando essa correntinha que a gente marcou, pulando o primeiro ponto e começando aqui no segundo. A gente sempre vai começar a partir do segundo pontinho e todas as carreiras são feitas pegando aqui, ó, só na alcinha de trás aqui do ponto. Ó. Desse jeitinho, até chegar na alcinha marcada. Ó, pessoal, como que é rápido pra gente fazer aqui os nossos pontos baixíssimos, ó. Cheguei aqui na alcinha marcada, ó. Se a gente não marcar, fica difícil pra gente achar ela. Então, é bom sempre tá marcando quem não tem prática de fazer esse ponto. Cheguei aqui. Agora, já vou dar início à minha próxima carreira. Retiro o marcador daqui, coloco nessa outra. E já vou dar início à minha próxima carreira. Ó. Viro, né? Toda vez tem que virar. Pula a correntinha, pula o primeiro ponto. E começa a partir do segundo pontinho, sempre pegando aqui na alcinha de trás do ponto. Aí, fazia assim até chegar aqui aonde tá marcado. Aí, são carreiras de ida e volta, pessoal, sempre fazendo desse jeitinho aqui, até completar 16 centímetros aqui, a partir dessa primeira que a gente fez. Então, na parte de trás aqui, nós vamos fazer 16 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, as carreiras iguaizinhas, eu já mostrei aqui pra vocês, até completar meus 16 centímetros de pontos baixíssimos aqui, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os 16 centímetros de pontos baixíssimos, né? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele estica, ó. Ele estica e depois ele volta de novo, como se fosse elástico. Então, não precisa deixar abertura. Ó. Ao todo, pessoal, tá medindo 45 centímetros. Ó. 45 centímetros. Agora, a gente vai unir essa ponta nessa outra aqui. Então, nós vamos fazer assim, ó, nós paramos aqui na parte de cima. Essa daqui eu já posso tirar, né? Ó, ficou, ó, a nossa última carreira terminou pra cima, igual tá os coraçõezinhos pra cima, né? Ó, eles estão em pezinho, então, a última carreira também terminou pro lado que tá em pé o coração. Aí, a gente vai virar assim, ó. Aí, nós vamos vir aqui. Tem aquelas duas correntinhas, tem uma aqui e tem a outra aqui, né? Então, a gente vem nessa que tá aqui,
na alcinha dela e vamos puxar essa linha. Deixa eu achar, meu Deus, cadê minha ponta de linha? Ah, tá aqui. Ó, nós vamos passar ela aqui dentro, ó, passei aqui. Agora, eu venho no próximo ponto, com o próximo ponto aqui, igualzinho a gente uniu os squares, a gente vai unir aqui essa nossa parte aqui, ó. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui, ó, nessa alcinha marcada junto com a primeira correntinha aqui. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa união aqui das partes, né? Eu venho aqui, ó, na alcinha que tá com o marcador, nessa alcinha aqui, ó, com a alcinha da primeira correntinha que tem aqui, daquelas duas que a gente fez aqui no canto, ó. Vem aqui e faz o ponto baixíssimo. Pronto, ó, tá unido aqui as duas partes. A parte da frente fica... Parte da frente não, a parte que tem os squares, ela fica maior do que a parte que são só os pontos baixíssimos mesmo, ó, e desse jeitinho aqui. Ó, assim, ela tá medindo 22 centímetros, porque aqui, ó, já encolheu um pouquinho, aqui encolhe. Esse ponto, quando a gente faz a medida, que demora um pouquinho, ele encolhe. Então, não se preocupe se depois que vocês forem medir de novo, aqui tiver menos do que 16 centímetros, não se preocupem, porque ele estica e depois ele encolhe. Prontinho aqui, essa nossa primeira parte, pessoal. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira... Cadê? Onde que eu parei? Aqui. Uma carreira de ponto baixo, que é para depois a gente trocar a linha e fazer a saia do vestido rosa. Então, nós vamos vir aqui, ó, já fiz uma correntinha, vou vir aqui dentro, ó, dentro aqui do leque, e vou fazer um ponto baixo. Vamos vir em cada ponto aqui e vamos colocar um ponto baixo. Sem aumentos e sem diminuições, é ponto sobre ponto. Ó. Um pontinho para cada ponto. Chegando no cantinho aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no cantinho aqui. Ó, no cantinho, eu coloco um ponto aqui dentro, um ponto aqui onde a gente fez a união, né? Vou procurar um espaço aqui, inserir minha agulha, colocar um ponto aqui, e vou colocar um ponto aqui no espaço do outro cantinho, ó. E depois sigo com um ponto baixo para cada ponto, ó. Vai ficando assim. Aí, a gente vai fazer até chegar aqui no nosso último square. Chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui nessa parte. Aí, aqui, pessoal, fiz os meus pontos baixos, né, até chegar aqui. Chegando aqui, a gente vai fazer assim, ó. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou pular, ó, que fica aqui, se vocês prestarem atenção, fica as carreiras pra frente, carreiras pra trás, né? Ó. Então, a gente pula essa que tá na frente e coloca na que tá escondidinha, ó. Faz um ponto baixo. Uma correntinha, pula a que tá na frente, venho aqui, a que tá atrás, faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo aqui, venho nessa aqui que tá escondidinha,
faço ponto baixo. Sempre fazer uma correntinha, pular essa e vir aqui e fazer o ponto baixo. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui, que é onde a gente iniciou essa nossa carreira de ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meus pontos, né, com correntinhas, ficou desse jeitinho. Chegando aqui, ó, venho aqui na correntinha que eu iniciei a carreira, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha aqui e corto a linha. Cortei aqui a linha, puxo, venho aqui no próximo ponto, vou fazer mais uma correntinha, puxo. Esse pedaço de linha eu vou deixar que depois eu vou escondendo ele um pouco entre os pontos da próxima carreira e depois corto a pontinha que sobrar. Por enquanto, a primeira parte tá desse jeitinho aqui, pessoal. Ó. Agora, a gente vai trocar de linha. Se vocês quiserem continuar com a linha branca, pode continuar. O meu eu vou fazer aqui com a linha rosa agora, né? Então, vou pegar a minha linha rosa, vou começar aqui de trás, da parte de trás, ó. Aqui, pessoal, na parte de trás, ó, a gente vai trabalhar tanto nas correntinhas como nos pontos baixos. Vou pegar aqui, tá mais ou menos no meio, não precisa ser exatamente no meio, não. Ó, vou pegar aqui, ó, num ponto baixo, ó. Aqui tá a correntinha, aqui tá o ponto baixo, então, vou vir aqui nesse ponto baixo e vou amarrar aqui a minha linha. Amarro a linha, subo aqui 3 correntinhas, vou colocar um ponto baixo no espaço, que é aquela correntinha que a gente fez cada ponto. Um ponto baixo não, um ponto alto, ó. Coloco um ponto alto no ponto baixo e aqui entre um ponto baixo e o outro, que é aquela correntinha, eu também coloco um ponto alto, ó. Então, vai ser assim, um ponto alto no ponto baixo e um ponto alto na correntinha, ó. Nós vamos fazer assim até chegar aqui aonde tem só os pontos baixos. Aí, aqui, pessoal, fiz meus pontos altos aqui. Chegando aqui na parte dos squares, né, a gente vai colocar um ponto baixo para cada ponto, ó. Em cada pontinho, eu acho que eu pulei o pontinho, o nosso primeiro ponto, que é a correntinha. Deixa eu fazer nele. Aqui. Colocamos um ponto baixo não, pessoal, desculpem, um ponto alto em cada ponto. Ó, sem aumentos, ponto sobre ponto. Aí, a gente já tá escondendo essa ponta de linha aqui, entre nossos pontos aqui, ó. A do início aqui também eu já escondi aqui entre os pontos, e sobrou esse pedacinho, eu vou cortar depois. Aí, a gente faz um ponto para cada ponto, né? Até chegar aqui, chegando aqui nessa parte, a gente faz igual a gente fez aqui. Coloco um ponto alto no ponto baixo e um ponto alto na correntinha, um ponto alto no ponto baixo e um ponto alto na correntinha. Até chegar aqui onde a gente iniciou a nossa carreira. Vou fazer aqui a minha e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a nossa carreira de ponto alto, nós vamos vir aqui na nossa terceira correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar a fazer aqui o ponto aqui da saia do vestido. Então, nós vamos fazer assim, ó, uma correntinha, vamos fazer o meio ponto segredo, que a gente, ó, alonga um pouquinho aqui, segura aqui, puxa, vem aqui entre a alcinha que eu tô segurando e essas outras que estão do outro lado, ó, colocar a agulha entre elas, puxo aqui e faço o pontinho, ó, meio ponto segredo. Vou pular um ponto, venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas no mesmo pontinho,
vou fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e agora, vou fazer novamente o meio ponto segredo. Para não ficar muito franzido, nesse aqui, a gente vai pular 2 pontinhos. Nesse primeiro aqui, a gente pulou só um, então, nesse aqui, a gente vai pular 1, 2, e vamos colocar no terceiro pontinho. Aí, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo pontinho, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer o meio ponto segredo. Agora, nesse aqui, eu pulo só um pontinho, que a gente vai fazer assim, ó. Em um ponto, a gente pula 1, no outro pula 2, o próximo pula 1 e no outro pula 2, quando for fazer os meios pontos segredos, ó. Então, eu pulo um pontinho, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, no mesmo pontinho, faço ponto baixíssimo, ó. As correntinhas a gente faz no mesmo pontinho. Agora, os pontos segredos, que um a gente pula um ponto e no outro pula 2. Num pula um ponto e no outro pula 2. Então, fiz aqui o ponto baixíssimo, faço uma correntinha, sempre tem que fazer uma correntinha antes de fazer o ponto segredo, meio ponto segredo. Nesse aqui, eu pulei só um, então, nesse aqui eu vou pular 2, ó. 1, 2, venho aqui no próximo e faço ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas no mesmo pontinho, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, faço o meio ponto segredo. Nesse aqui, eu pulei 2, então, aqui eu vou pular só um. Venho aqui no próximo e coloco aqui. Agora, faço as 3 correntinhas e faço no mesmo lugar um ponto baixíssimo, no mesmo pontinho. E vai ficando assim, ó. Dá a impressão de que tá muito franzido, pessoal, mas não tá. Porque quando a gente vir com a nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar só nos meios pontos segredos. As correntinhas a gente pula. Então, nós vamos fazer essa volta do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui pra vocês. A gente vai fazer a volta todinha até chegar aqui aonde a gente iniciou a carreira. Chegando aqui, eu volto para explicar para vocês como que a gente fecha a carreira e inicia a próxima. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui essa nossa primeira carreira, ó, ficou desse jeitinho aqui. Então, finalizando aqui, nós vamos fazer assim, ó, fiz aqui meu meio ponto segredo, né? Aí, eu venho aqui, no mesmo lugar que eu, ó, que eu fechei a carreira anterior, né? Ó, no mesmo lugar. Essa primeira carreira, nós vamos fechar desse jeitinho aqui. Aí, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu faço as 3 correntinhas, que sempre tem que ter 3 correntinhas entre o meio ponto segredo e o outro, né? Então, fiz as 3 correntinhas, venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo, ó. Fechei aqui a nossa primeira carreira. Agora, toda vez que a gente for iniciar uma carreira, nós vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui dentro, faço um ponto baixíssimo. Não, pessoal, desculpem, não é assim, não. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui dentro e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e agora a gente vai iniciar a carreira. Vamos alongar aqui e fazer o meio ponto segredo. Vamos pular as 3 correntinhas que a gente fez e vamos vir no meio ponto segredo que tá aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó. Aqui tá as 3 correntinhas e aqui tá o meio ponto segredo. O meio ponto segredo fica 3 perninhas de linha, ó, uma aqui e uma aqui. Então, a gente insere a nossa agulha aqui, ó, deixando uma pra baixo e 2 pra cima. Venho aqui, faço ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntinhas no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha,
faço aqui o meio ponto segredo, pulo as 3 correntinhas, venho no próximo meio ponto segredo que tem aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Faço aqui as 3 correntinhas no mesmo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, faço o meio ponto segredo, ó. A carreira vai ser toda desse jeitinho aqui. Aonde tem as 3 correntinhas, a gente pula, a gente não trabalha nelas, só vamos trabalhar onde tem os meios pontos segredos, ó. Essas correntinhas aqui, vocês podem fazer elas folgadinhas, pessoal, para ela não ficar tão pequenininha, ó. E vai ficando o ponto desse jeitinho aqui, pessoal. Quando ele tiver maior, vocês vão ver o quão interessante e bonito que fica esse ponto aqui, pessoal, e o caimento dele também. Então, a gente vai fazer essa carreira todo desse jeitinho até chegar aqui. Se vocês quiserem colocar um marcador aqui, eu vou até colocar, que é pra... Deixa eu pegar aqui um marcador, que é pra gente saber o lugar que iniciou a carreira, pra vocês não se perderem, ó. Então, vou colocar aqui uma linhazinha pra marcar. Então, eu vou fazer essa carreira aqui, pessoal, e quando chegar aqui, ó, vou dar a volta todinha. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar, pra mim fazer mais uma vez como que fecha, né? Porque essa segunda carreira vai fechar diferente dessa. Mas aí, todas as outras vão fechar igualzinha essa que a gente vai fechar aqui, quando eu finalizar essa carreira. Então, eu volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando a carreira, toda vez que vocês forem finalizar uma carreira, vão fazer assim, ó. Aqui é onde a gente iniciou a carreira, né? Então, eu fiz aqui as 3 correntinhas, fiz o ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, agora eu vou fazer o meio ponto alto. Meio ponto alto, não, meio ponto segredo. Eu pulo as 3 correntinhas que tá aqui, né? E venho aqui no mesmo lugar aonde eu iniciei essa carreira, ó. Até coloquei o marcador, então, eu venho aqui dentro do ponto segredo, faço um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas. E venho aqui, ó, no mesmo lugar, pegando aqui, desse jeitinho aqui, vou até tirar aqui, ó. O ponto baixíssimo que a gente fez pra subir aqui, né? Então, eu venho aqui e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Fechei a carreira. Aqui tá o meio ponto segredo, as 3 correntinhas, meio ponto segredo. Então, toda vez que vocês forem fechar, a carreira é desse jeitinho aqui. E pra iniciar, a gente vai vir aqui na correntinha que a gente fez, né? Pra começar a carreira anterior, né? Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, venho aqui dentro do ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, faço uma correntinha e já faço aqui o ponto segredo. Fiz o meio ponto segredo, venho aqui aonde tá o meu próximo meio ponto segredo, eu pulo as correntinhas, né? As 3 correntinhas que tá aqui, faço o ponto baixíssimo. Aí, eu faço 3 correntinhas no mesmo lugar, o ponto baixíssimo. Aí, é só seguir aqui a carreira até finalizar. Aí, novamente, vou colocar aqui o marcador pra mim saber onde que tá a minha carreira, ó. E o ponto vai ficando assim, pessoal. Aí, é só fazer assim, pessoal. São carreiras iguais, não precisa colocar aumentos, porque já tá franzida aqui, agora é só crescer, né, até o tamanho desejado da saia do vestido. Vou fazer aqui a minha com 20 centímetros. Mas aí, se vocês quiserem mais comprida, é só fazer mais carreiras. Ou se fizer mais curtinho, é só fazer menos carreira. Então, como as carreiras agora são todas repetidas, vou fazer aqui o meu até completar o tamanho que eu quero, né, de 20 centímetros. E volto aqui pra gente fazer a parte de cima. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né? Olha que lindo que esse ponto, pessoal, é diferente. Olha o jeito que ele fica.
Aí, eu fiz aqui, pessoal, deixa eu medir aqui com vocês. Ó, da primeira carreira aqui, ó, passou um pouquinho de 21, né, porque ele, ou de 20, porque ele estica um pouquinho, ó. Se a gente puxar, ele dá até mais. Mas eu fiz até completar 20. Aí, como esticou um pouquinho, passou. Aí, se vocês quiserem mais curto, só fazer menos carreira. Se quiser mais comprido, mais carreira. Agora, nós vamos fazer aqui a carreira de acabamento. Então, eu já fechei aqui a carreira, igual eu mostrei pra vocês, que a gente fecha, né? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Fechei a carreira aqui, né? Fiz as 3 correntinhas, fechei a carreira. Agora, nós vamos vir aqui, ó, na correntinha que tem aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui dentro um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar dentro das 3 correntinhas que a gente fez. Então, em cada pontinho, dessas 3 correntinhas aqui, nós vamos colocar 6 pontinhos. Ó, fiz 4, 5, 6. Aí, eu venho aqui no meio ponto segredo, faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, venho aqui, novamente, ó, onde tem as correntinhas, as 3 correntinhas, e coloco 6 pontos altos. Aí, vai ficar mais franzidinha aqui essa última carreira. Fiz 5, mais um aqui, 6. Aí, venho aqui, ó, no meio ponto segredo, faço um ponto baixíssimo. Eu vou lá nas 3 correntinhas e faço 6 pontos altos. A carreira vai ser toda desse jeitinho aqui. Vamos dar a volta todinha até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira. Vou fazer aqui a minha e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando a carreira, né? A gente vai vir aqui, onde a gente fez o ponto baixíssimo, e vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Ficou toda desse jeitinho aqui, a barrinha. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira aqui de acabamento. A gente vai fazer, ó, uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, pegando as 2 alcinhas do ponto, ó. A carreira vai ser toda desse jeitinho aqui, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, ó. E vai ficando desse jeitinho aqui o acabamento. Não vamos pular nem um pontinho, ponto sobre ponto, ó. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal, até finalizar a carreira. Então, eu vou aqui fazer toda essa carreira e volto aqui pra gente fazer a parte de cima das alcinhas. Ó, vai ficando assim. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui, né, a nossa carreira de acabamento, fica desse jeitinho. A gente vem aqui, ó, nesse pontinho, faz um ponto baixíssimo, depois é só cortar a linha e arrematar direitinho, ó. Fica bem franzidinho aqui, ó. O babadinho aqui da parte de baixo do nosso vestido. Agora, a gente vai aqui pro acabamento aqui de cima, junto com as alcinhas. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui a nossa linha, né? E vamos fazer aqui 22 correntinhas. Então, eu faço o meu nozinho inicial e vou fazer aqui 22 correntes. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui as 22 correntes, deixa eu só arrumar essa última aqui pra ela ficar mais folgadinha, ó. Fiz aqui as 22 correntes, agora a gente vai pegar aqui, ó, são 5 squares, né? Tem um aqui,
outra aqui, tem esses 3 aqui. Esses 3 aqui vão ser os da frente. E esses outros 2 aqui que estão do lado, vai ficar aí debaixo do bracinho. Então, eu venho aqui no cantinho desse aqui, ó, tem só um square aqui, né? Então, eu venho aqui nesse segundo aqui. Venho aqui no cantinho. Puxo aqui, ó, ainda não finalizo o meu ponto. Aí, eu venho aqui no próximo pontinho, ó. Venho aqui e faço, tipo, uma diminuição. Agora, eu finalizo o ponto. Agora, sigo com um ponto baixo para cada ponto. Ó, até chegar aqui. Chegando aqui, ó, só nesses 3 squares aqui que a gente vai trabalhar. Então, chegando aqui no cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer no cantinho desse terceiro square aqui, ó. Aí, aqui, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês que aqui, na carreira que a gente fez unindo os squares, a gente coloca um ponto baixo também, ó. Agora, venho aqui no cantinho e já vou fazer aqui meus pontos baixos. Aí, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no cantinho do nosso terceiro square aqui. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui nesse aqui, né? Chegando aqui, quase no cantinho do nosso terceiro square, nós vamos fazer assim, ó. Ainda tem um ponto aqui e tem o ponto do cantinho. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai diminuir igual a gente diminuiu lá no início. Faz assim. Aí, eu venho aqui no cantinho, puxo e finalizo o ponto, ó. Agora, vou fazer aqui 22 correntinhas. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 22 correntes. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá desse jeitinho aqui, ó. Agora, aqui, a gente vai fazer mais uma correntinha pra gente voltar com a nossa carreira de ponto baixo. Então, eu fiz 22 correntes e agora eu faço mais uma pra voltar, né? Então, eu pulo uma, duas, venho aqui na terceira correntinha e vou colocar um ponto baixo. A gente vai colocar um ponto baixo em cada correntinha, até chegar na nossa penúltima corrente aqui, ó, na penúltima. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, né? Falta uma correntinha pra gente finalizar aqui, né, a alcinha. Então, eu venho aqui nessa correntinha, ó, puxo, não finalizo o ponto. Eu pulo esse pontinho aqui, que é o pontinho que eu subi as correntinhas, e venho nesse aqui, ó. Então, eu pulo esse, venho aqui nesse e faço o ponto baixo, ó. Fiz uma diminuição. Agora, eu sigo com um ponto baixo para cada ponto. Aqui é ponto sobre ponto, não tem diminuições aqui. A diminuição é só aqui, é perto da alcinha. Eu sigo com um ponto baixo para cada ponto, até chegar nesse penúltimo ponto aqui. Vou fazer, chegando aqui, eu volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu fiz os pontos baixos, né? Chegando aqui, tem esse pontinho, tem o pontinho que encontrou as correntinhas nos pontos daqui de baixo, né? Então, eu venho nesse ponto aqui, puxo, pulo esse ponto, venho na minha primeira correntinha, que ficou bem apertadinha aqui. Deixa eu inserir minha agulha aqui, que ela ficou bem apertada, ó. Então, venho aqui, puxo, agora eu finalizo o ponto, passo nessas 3 alcinhas aqui. Agora, eu sigo aqui, colocando um ponto baixo em cada correntinha dessas, até chegar aqui na nossa última correntinha aqui. Aí, eu fiz aqui, pessoal, os pontos baixos, né? Chegando aqui na última correntinha, eu faço uma correntinha, viro e volto aqui com pontos baixos. Ó, venho no segundo pontinho, né, e já vou fazer aqui meus pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar no meu penúltimo ponto, nesse penúltimo ponto aqui.
Aí, aqui, pessoal, voltando aqui com a carreira de ponto baixo, né? Chegando aqui, falta um pontinho pra gente terminar os pontos aqui da alcinha. Então, chegando aqui, ó, em todas as carreiras, a gente vai fazer desse jeitinho. Chegando aqui, eu venho, puxo, não finalizo o meu ponto. Eu pulo esse pontinho aqui, venho aqui nesse próximo, puxo, e agora eu finalizo o ponto passando aqui nessas 3 alcinhas, ó, é uma diminuição que a gente tá fazendo aqui. Agora, sigo colocando aqui um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui nesse pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui os pontos baixos, aí, ó, falta um pontinho pra gente terminar dessa parte aqui da frente. Então, eu venho aqui nesse pontinho, pulo esse aqui, que é aquele que a gente fez a diminuição, porque tá pro outro lado aqui, ó, é aquela diminuição. Então, a gente pula ela e venho no pontinho aqui da alcinha, puxo e faço minha diminuição aqui, ó. Então, em todas as carreiras, vocês vão fazer do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó, diminuição aqui e diminuição aqui. Agora, sobe até finalizar aqui essa alcinha, colocando um ponto baixo para cada ponto. A gente tá fazendo pegando as 2 alças do ponto, pessoal, ó. Não tô fazendo pegando só numa alcinha, não, nas 2 alcinhas do ponto. Aí, a gente vai fazer assim, até chegar aqui no nosso último ponto, que é a correntinha que a gente fez, que a gente pulou para iniciar essa carreira, né? E depois, pessoal, só fazer carreiras de ida e volta até completar 6 carreiras aqui. A gente já tá na nossa 3ª carreira, essa aqui é a nossa 3ª, né? Aí, nós vamos fazer mais 3 carreiras, ó. 3ª que é 1, 2, 3. Aqui nas alças tá mostrando só 2 por causa das correntinhas, que é da primeira carreira aqui. Então, a gente vai fazer até completar 6 carreiras, contando dessa primeira que a gente fez com as correntinhas. Então, eu vou fazer aqui até completar minhas 6 carreiras e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui, né, as minhas alcinhas, igual eu mostrei pra vocês. Só que aqui, pessoal, eu falei pra vocês 6 carreiras, mas eu acabei fazendo 8 carreiras, porque senão as alcinhas iam ficar muito fininha. Eu queria elas um pouquinho mais larguinha. Então, eu fiz aqui 8 carreiras, né? Igualzinho eu mostrei pra vocês. Só que eu tinha falado 6, mas eu resolvi fazer 8 carreiras. Então, feito aqui as nossas 8 carreiras, cheguei aqui, eu cortei minha linha, depois a gente vai arrematar essas pontas. Agora, pessoal, que a gente fez a parte da frente, vamos fazer a parte de trás. Para fazer a parte de trás, nós vamos pegar aqui a nossa linha e vamos fazer aqui 32 correntinhas. Então, faço o nó inicial e vou fazer aqui 32 correntes. Aí, aqui, pessoal, fiz as 32 correntes, aí a gente vem aqui, ó. Ó, aqui tá uma carreirinha que fica escondida, uma que fica pra frente, uma que fica escondida e aqui fica aqui pra frente, né? Então, eu venho aqui nessa que tá aqui pra frente, deixa eu até tirar essa linha daqui que eu tinha marcado, ó. Venho nessa e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, aí eu venho aqui nessa próxima, ó, a gente tá pulando, quando a gente abre assim, a gente percebe que fica uma carreira escondida e uma na frente, uma escondida e uma na frente. Então, a gente vai trabalhar só nessas carreiras que estão na frente. Essas que estão escondidas, a gente pula. Então, eu venho aqui na minha carreira que tá aqui na frente e faço um ponto baixo. Ó, fiz o ponto baixo. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Então, eu pulo esses 2 pontos baixos que eu fiz na base e venho na minha primeira correntinha que tem aqui, que ficou até um pouquinho apertada. Então, eu venho aqui nessa correntinha
E vou agora fazer um ponto baixo em cada correntinha até finalizar aqui essa carreira. Aí, fiz aqui, pessoal, meus pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos pular o primeiro ponto, vamos começar aqui no segundo e vamos voltar com pontos baixos. Vamos colocar um ponto baixo em cada correntinha, até chegar aqui no nosso último ponto baixo aqui, ó. Aí, aqui, pessoal, eu fiz aqui minha segunda carreira de ponto baixo, aí eu venho aqui, nessa próxima aqui, ó, faço aqui um ponto baixo. Aí, eu vou nessa próxima aqui e faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou voltar com minha próxima carreira de ponto baixo. Pulo esses dois pontinhos que eu andei na base e começo no primeiro ponto que tem aqui na parte de cima. Ó, já vou fazer aqui meu ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui na pontinha. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui a minha terceira carreira. Agora, a gente vai para nossa quarta carreira, que tem a casinha do botão. Então, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar aqui o nosso trabalho, vamos pular o primeiro ponto, vamos aqui no segundo, vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui no próximo, mais um ponto baixo, ó. Fui contando com a correntinha, deu 3 pontos. Aí, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aí, nós vamos pular aqui 1, 2, 3, no quarto ponto, vamos fazer um ponto baixo. Ó, ficou aqui a casinha do botão. Agora, nós vamos colocar um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui no nosso último pontinho aqui. Aí, aqui, pessoal, ó, finalizando aqui minha quarta carreira, né? Aí, eu venho aqui nessa próxima carreira aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima, mais um ponto baixo, ó, ficando desse jeitinho. Aí, a gente vira o trabalho e vamos voltar com uma carreira de ponto baixo. Sempre que eu finalizar, que eu for começar a próxima carreira, eu pulo esses 2 pontinhos que eu andei na base e começo no primeiro ponto aqui. Agora, é só seguir com um ponto baixo para cada ponto. Aí, quando chegar aqui nas correntinhas, são 3 correntinhas, a gente coloca um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas, até aí vamos seguir até finalizar a carreira. Finalizando essa carreira, a gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto baixo, que um total vai dar o total de 7 carreiras aqui. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, vou fazer mais 2 e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha alcinha, ficou desse jeito aqui, foram 7 carreiras. Fiz primeiro 3 carreiras, né, igual eu mostrei pra vocês. Na quarta, eu fiz a casinha do botão e depois fiz mais 3 carreiras de pontos baixos, ficou desse jeitinho aqui. Essa nossa tirinha aqui, pessoal, da parte de trás, ela tá medindo aqui, ó, praticamente 11 centímetros, que ela dá uma esticadinha, né? Então, aqui, vai medindo aqui, depois que estica, passando um pouquinho de 11 centímetros, ó. Quase 11 centímetros e meio. Aí, pessoal, depois a gente vai vir aqui, ó, e vamos, ó, a carreira que fica pra baixo, que fica pra cima, que fica pra baixo, que fica pra cima, né? Então, na nossa segunda carreirinha, que fica pra cima, a gente marca. Aí, a partir dela, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª carreira, a gente marca. Aí, é só fazer aqui nesses pontinhos que a gente marcou,
Do mesmo jeitinho que a gente fez essa alcinha, vamos fazer essa outra aqui, ó. Essa outra aqui pegou 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulando as que ficam pra dentro e fazendo só nas que ficam pra fora. Então, vocês vão fazer do mesmo jeitinho que fizeram essa alcinha, vamos fazer essa outra aqui. Só que na hora que vocês terminarem a 7ª carreira, não corta a linha, porque a partir dessa linha a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento. Então, é só fazer as 32 correntinhas, igual a gente fez aqui nessa, e começar a partir daqui, ó. A gente vai começar nessa, faz as 32 correntinhas e junta aqui nessa carreira com ponto baixo, e depois continua até chegar na outra marcada. Então, como essa alcinha é igual essa daqui que eu já mostrei pra vocês, eu vou fazer ela aqui e já volto pra gente fazer a nossa carreira de acabamento. Aí, aqui, pessoal, fiz a minha outra alça, né? Ficou desse jeitinho aqui, a parte de trás. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira de acabamento aqui. Então, eu venho aqui, onde eu terminei a última carreira, né? A gente não corta a linha, daqui a gente já segue com a nossa carreira de acabamento. Essa carreira de acabamento, nós vamos fazer com pontos baixíssimos aqui na alça. Então, vamos fazer pegando assim as 2 alcinhas do ponto. Ó, em cada pontinho, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Ó. E vai ficando assim. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho até chegar aqui, pessoal, nesse nosso último ponto baixo aqui da alça. Chegando aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer nessa parte branca aqui até chegar na outra alcinha lá da frente. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixíssimos aqui. Cheguei aqui no meu último ponto, né? Aí, chegando aqui, a gente vem no ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Aí, a gente pula aquela carreira que tá pra dentro e vamos pra essa outra aqui que tá pra fora. Vamos fazer... Desculpem, pessoal, aqui a gente tem que fazer uma correntinha, porque tá muito longe, né? Aí, vai ficar apertado. Então, faço uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e agora, eu pulo a carreira que tá pra dentro e venho aqui dentro do cantinho do leque, ó. Do leque aqui do cantinho do square, né? Então, chegando aqui no cantinho do square, faço um ponto baixo. Agora, é só seguir, colocando aqui um ponto baixo para cada ponto. Não precisa colocar correntinhas, é ponto sobre ponto, só pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho, até chegar aqui nesse cantinho aqui, ó. Onde a gente fez onde a gente começou a parte rosa da frente. Aí, aqui, pessoal, ó, só chegando bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ó. Fiz aqui no cantinho desse square aqui, né? Aí, a gente vem aqui naquela carreira que a gente fez pra unir um square no outro e vamos fazer aqui um ponto baixo. Agora, a gente já vem no nosso primeiro pontinho que tem aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir aqui nas alcinhas das correntinhas, ó, aqui dessa alcinha aqui da frente, né? Ó, chegamos aqui na parte da frente. Então, aqui a gente vai colocar em cada alcinha dessas aqui um ponto baixíssimo. E vai ficando desse jeitinho assim. Vamos fazer até chegar aqui na pontinha. Fiz aqui os pontos baixíssimos, chegando na pontinha da alcinha, a gente vai fazer assim, ó, uma correntinha, e aqui dentro a gente vai colocar um ponto baixo. Em cada carreira, nós vamos colocar um ponto baixo. Ó. Ficando desse jeitinho aqui. Aqui na última carreira, que foi onde eu arrematei, ficou apertado. Deixa eu colocar bem aqui. Pronto. Agora, eu faço uma correntinha e já vou fazendo aqui os pontos baixíssimos, ó.
Então, pontos baixos é só na ponta das alcinhas. O restante vai ser pontos baixíssimos, ó. Aí, a gente vai seguir com esses pontos baixíssimos, pessoal, ó. Vamos seguir aqui, desce, vem aqui na parte da frente, sobe, chegando aqui faz os pontos baixos, igual a gente fez aqui, aí desce, chegando aqui, a gente faz igual a gente fez aqui, ó, com pontos baixos. Nesses quadros aqui, a gente fez pontos baixos. Aqui também, a gente vai fazer pontos baixos. Aí, depois, segue, ó, aí quando chegar aqui nesse cantinho, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui nessa daqui de trás. Aí, aqui, pessoal, eu fiz o acabamento, né, aqui na parte da frente, com ponto baixíssimo, ó. Aí, chegando aqui já para as alcinhas da parte de trás, ó, fiz aqui no outro esquadro que fica debaixo do bracinho. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Vamos vir aqui. Não, pessoal, aqui eu fiz no cantinho, né? Desculpem aí. Fiz aqui no cantinho, aí a gente vem aqui, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vamos vir aqui, ó, na carreira que tá um pouquinho pra frente. Vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vamos vir aqui no ponto baixo que tem aqui. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente segue aqui nas alcinhas das correntinhas, colocando um ponto baixíssimo em cada alcinha. Chegando aqui na ponta, vocês façam ponto baixo, igual a gente fez na pontinha aqui das alcinhas da frente. E desce com um ponto baixíssimo até chegar aqui no último ponto. Chegando no último ponto aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui nessa parte de trás. Aí, aqui, pessoal, eu cheguei aqui no meu último ponto baixo, aqui dessa alcinha aqui de trás, né? Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto baixo tá aqui, né? Agora, eu venho no ponto baixo que eu fiz aqui na base e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer assim, pessoal, vamos fazer, ó, uma correntinha, vamos pular o ponto, a carreira que tá pra dentro e vamos fazer o ponto baixo nessa carreira que fica pra fora, ó. Que fica uma carreira escondida e outra mais evidente. A gente pula a que tá escondida e vem nessa que tá aqui mais evidente, ó. Sempre fazer uma correntinha antes de cada ponto baixo. E vai ficando desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai fazer até chegar aqui. Chegando aqui, ó, faz aqui nessa alcinha do mesmo jeito que a gente fez, até chegar aqui onde que a gente iniciou a nossa carreira de acabamento. Então, eu vou finalizar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, finalizando a carreira de acabamento, né? Cheguei aqui onde eu comecei essa carreira, eu faço uma correntinha, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, corto a linha, puxo. Aí, eu puxo ela aqui pra trás. Vou colocar a agulha de costurar. E arrematar a pontinha. Vocês podem arrematar a pontinha do jeito que vocês sabem. Aí, aqui, pessoal, arrematei minha pontinha, né? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a florzinha, que é pra abotoar, ó. Deixa eu desabotoar aqui rapidinho, ó. A gente vai costurar o botão aqui nessa pontinha aqui. Depois de costurado o botão, né, que eu já costurei aqui, aí nós vamos fazer essa florzinha aqui, que é pra dar o charme aqui com o botãozinho, né? Então, vamos deixar o vestidinho ali de lado. Pegar a nossa agulha de costurar, ou de crochê, e vamos fazer essa florzinha. Essa florzinha, pessoal, ela tem que ficar com o miolinho dela aqui bem grandinho. Aí, a gente vai fazer aqui o nó inicial, pessoal, e vamos fazer 8 correntinhas, porque esse miolinho dela tem que ficar, que dê de passar o botão. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas.
Aí, vocês vão ver, aí vão passar o botãozinho pra ver se passa, né? Então, tem que ser de acordo com o tamanho do botão de vocês. Aí, fecha aqui na última com um ponto baixíssimo. Meu botãozinho é pequeno, então aqui vai dar. Aí, vamos fazer 2 correntinhas. Fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, venho aqui no anel, faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, faço 3 pontos altos novamente. Aí, faço 2 correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, novamente 2 correntinhas, aí eu vou fazer assim até completar 5 pétalas. Aí, aqui, pessoal, eu fiz as 5 pétalas, agora eu venho aqui dentro, faço um ponto baixíssimo, corto a linha deixando um pedaço pra mim colocar a agulha de costurar aí e costurar essa florzinha lá na pontinha, lá onde vai abotoar. Essa pontinha aqui pequenininha do início pode arrematar. Aí, aqui, pessoal, coloquei aqui a agulha, né, de costurar. Aí, eu vou pegar a pontinha aqui, onde tem, ó, a casinha aqui do botão. Vou colocar a florzinha aqui, ó. E agora, a gente vai costurar. Vou vir aqui, ó, vou passar assim. Deixa eu colocar pra cá, pra não ficar embaçando. Ó. Agora é só ir costurando as pétalas, pessoal. Se vocês não quiserem costurar e quiserem colar, pode colar também. A minha eu costurei. Cuidado pra não sair do lugar que vai abotoar a casinha, né, do botão, ó. Aí, é só ir costurando aqui assim, pessoal, desse jeitinho. Ó, aí vai ficando costuradinha. Aí, costura ela todinha, corta, arremata a pontinha direitinho, né? Vou costurar aqui a minha, pessoal, e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei a florzinha, costurei o botão e agora é só abotoar. Ó. E ficou desse jeitinho aqui, pessoal, o nosso vestidinho. Olha que coisinha mais delicada, mais fofinha, ó. Se vocês não quiserem colocar a flor, vocês podem colocar só o botão. Mas aí tem que ser um botãozinho maior, que esse aqui é muito pequenininho, né? Aí, pra ele ficar mais destacado, sem a flor, tem que ser um botãozinho maior. E depois é só cortar todas as pontinhas, pessoal, aí vai ficar prontinho assim o vestidinho. Deixa eu levantar aqui um pouquinho o celular. Ó, pra vocês verem aqui como que é o vestidinho. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários, que sempre que eu puder vou responder. Quem ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, né? Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também para ajudar aqui o canal, comentários. E então é isso, pessoal. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.